Graça e paz, igreja. Hoje estamos aqui para o segundo episódio da série sobre as bem-aventuranças. Semana passada, Fabinho pregou sobre o início da passagem de Mateus 5. E essa semana eu queria começar lendo a partir de Mateus 5:11. A partir de Mateus 5:11 diz: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como poderá restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão em casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Essa passagem se encontra em Mateus 5, do 11 ao 16. E ela inicia falando sobre a recompensa da vida cristã. A palavra, diz: porque grande é a recompensa de vocês que está no céu. Então, ele começa falando sobre a nossa recompensa, que é futura. Além disso, também, ele cita anteriormente, como falado por Fabinho, os motivos da nossa perseguição, que seriam as características, as peculiaridades do cristão. E por que o Senhor ele traz esses dois elementos, o sal e a luz? No início do Império Romano, como o Fabinho falou anteriormente, o período no qual Jesus vivia, a região no qual ele nasceu, pertencia ao Império Romano. E para o Império Romano, o sal era de imenso valor. Inclusive, é o motivo de hoje o dinheiro que a gente recebe no final do mês se chamar salário, provém da palavra sal, que antes era um meio de compra e venda de escravos, de compra e venda de alimentos, de meios para a cura. Era uma forma de troca, de moeda do império. Além disso, outro elemento que é trazido também pelo Cristo, pelo nosso Senhor, é a luz. Desde o início da vida em sociedade, a luz é extremamente importante, Nós não conseguimos, nós nos sentimos muito angustiados quando, por exemplo, falta luz. E no início da vida em sociedade, quando não existia energia elétrica, era ainda mais necessário, porque a luz, ela regia tudo. Ela regia a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de trabalhar, a hora de colher, a hora de plantar. Então, a luz, ela é um elemento de grande valor, assim como o sal. E por isso é trazido por nosso Senhor para ensinar dois símbolos que são extremamente conhecidos, porque todos nós conhecemos o sal e a luz, e que tinham uma peculiaridade muito específica. E por isso eu queria trazer 3 pontos. Um é que é a essência, outro é a função e o outro é a referência, o porquê. Ele inicia citando, vocês são o sal da terra. Quando ele fala isso, ele traz qual deve ser a nossa essência. Quem somos nós em Cristo? Quem nós somos? E por isso que ele fala, vocês são. Ele estava falando para a multidão. Ele estava indicando que a multidão era sal, que a multidão era luz. E justamente por isso que essa passagem vem logo após as bem-aventuranças. Quem devemos ser? Assim como o Fabinho falou, humildade, justiça, são as características do reino dele. São características que fazem parte do reino dele.
Então, é justamente por isso que ele traz quem devemos ser. O sal, a luz, essa essência. Vem logo após a descrição de quem herdará o reino de Deus, dos bem-aventurados. Outra característica é a função. A gente pode trazer esse ponto, né? A questão da função, tanto do sal quanto da luz. Eles existem porque eles possuem uma função. Eles são indicados na palavra porque eles possuíam uma função. O sal, ele possuía valor. E a luz era de extrema importância, porque a luz, ela, onde quer que ela esteja, ela é vista. Ela é notada. Por isso que ele traz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Não há quem esconda a luz. Não há quem não sinta o sabor do sal. Então, essa é a nossa função. Nós devemos levar as peculiaridades e a magnificência desses elementos para o mundo, para todos que estão à nossa volta. Não há como termos características tão grandes, tão representativas e não sermos vistos. A própria palavra diz, né, que não tem como esconder uma cidade construída sobre um monte. Não há como esconder a luz. E ele também destaca, né, que se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. Se o sal não tem sabor, para que ele serve? Se a luz não ilumina, para que ela serve? Se é o primeiro motivo dela ser utilizada como na sociedade. E, inclusive, ele levanta, né, isso. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e ilumina a todos que estão em casa. A luz, ela não é invisível. O sal, ele não é insosso, né? A função, que é o porquê ele colocou esses dois elementos, é pela função que eles têm. Como eu disse, eles têm uma função social muito grande, então, de forma mais clara, ser entendido por todos que estavam ali. Além disso, outro ponto que eu queria trazer também é a questão da referência. O porquê. Por que devemos ser sal e luz? Devemos ser alguém que ilumina o ambiente no qual estamos. Não há necessidade de haver luz, de se ligar uma lâmpada, se está claro. A gente só liga a lâmpada quando escurece, quando anoitece. Quando a comida já tem tempero, a gente não coloca mais sal, porque isso vai fazer mal. Só há necessidade... Só há utilidade onde há necessidade. Nós devemos estar onde há necessidade. Assim como o próprio Cristo disse, nós devemos, assim como ele próprio escreveu, devemos brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É através dessas características, as características que Fabinho falou lá na semana passada, que são as bem-aventuranças, as características dos que fazem parte do reino, da mansidão, da justiça, da bondade. É através disso que a gente demonstra quem nós somos, que a gente demonstra quem devemos ser. Somos responsáveis por levar esse reino que é o motivo de nos levantarmos a cada dia. Em Mateus 28, 19 ao 20, ele diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho mandado.
Quando ele fala ensinando, ele mostra que nós não só devemos ser luz, como devemos ensinar a ser luz. Não só devemos ser sal, como devemos ensinar a ser sal. Devemos levar isso a todos aqueles que nos rodeiam. Não há necessidade de viver sendo luz escondido. Não há necessidade de viver sendo sal sem estar com pessoas. Essa é a nossa utilidade. É levar o reino de Deus, é ensinar os valores, assim como o sal tinha um valor para o Império Romano. É ensinar os valores do reino e iluminar, assim como Jesus era a luz do mundo, nós devemos levar a luz do mundo. Então, a minha oração diária, e eu peço que os irmãos também possam estar orando em relação a isso, para que possamos ser a cada dia mais possamos levar os valores do reino e ser luz, iluminar a todos que estão ao nosso redor, assim como Jesus era. Amém, irmãos?